Eu lembro que no fim da nossa última aula a gente começou a... Na verdade, a gente terminou uma continha que envolvia uma determinada quantidade de um material e a gente concluiu que não daria ter o dióxido porque não tinha oxigênio suficiente. A gente fez um monóxido. Eu não lembro que Sim. página era. Deve ser essa aqui, ó. Aqui, achei. Agora achei. Okay? Uhum. Então tá, essa parte aí já começa algumas continhas de regra de 3 aí na química. Então, beleza. O importante é saber isso, né? Que além do fato de tu poder obter determinada molécula, a quantidade de massa que tu tem no teu experimento manipula isso também. Então, é o que a gente concluiu lá no nosso exercício. Né? Acho que era esse aqui, ó. Esse. Uhum. Eu queria, assim, entender no nível mais físico por que isso ocorre, mas não vou entender. Nunca vou entender isso aqui. Não faz sentido na minha cabeça. Como se as partículas soubessem o que elas têm que fazer. É esquisito. Mas tudo bem. A ideia aqui é entender o cálculo, não o porquê do cálculo. Então tá. A gente fez alguns exercícios. Que tal a gente para... Se bem que isso aqui ainda não é conta, né? Vamos logo partir para uns cálculos mais interessantes. Aqui, estrutura do átomo. Ah, não, aqui é aquela parte mais boba ainda. Mas tudo bem, né? A gente tem que ver tudo isso aqui antes. Né? Essa parte aqui é mais física do que química, na verdade. A questão eletrônica do átomo. Né? Uhum. Que o átomo, ele tem, dependendo do átomo, ele vai ter mais elétrons, ele pode perder elétrons de forma mais fácil, esse tipo de coisa. Né? Então, daí tem aqueles modelos que foram melhorados com o tempo. Tínhamos esse Thomson aqui, que é o tal do pudim de passas, né? Que ele tem supostamente no método desse cara, tem uma espécie de gosma positiva e a parte negativa são as bolinhas, que é o elétron, né? Eles já tinham a ideia do elétron há bastante tempo. Só que daí, eventualmente, eles descobriram o próton, que era uma parte do átomo, né? Uma parte do núcleo, que também pode ser entendida como partícula. Né? E isso surgia desses experimentos aqui. Porque uma vez que tu tem essas placas, que elas geram um campo uniforme numa direção, e tu, bem, lança um átomo, e eventualmente esse átomo, ele é um átomo que eles, vamos dizer assim, ele deixa de ser coeso muito facilmente, como são os átomos radioativos, Uhum. daí tu vai ter uma parte bem positiva dela, uma parte neutra e uma parte negativa, que é o que a Ok. gente vê aqui. Né? Veja que ocorre uma deflexão aqui, né? Por quê? Porque como tu tem um campo elétrico, esse campo elétrico vai alterar a trajetória de uma partícula vindo em linha reta, né, se ela tiver carga elétrica, Sim. certo? Só que como a carga elétrica do próton é diferente da carga elétrica do elétron, né, uma positiva e outra negativa, eles vão ter trajetórias diferentes. Okay? Uhum. A princípio aqui, a que tem a carga positiva, ou seja, o próton, é a alfa. Sim. E essa aqui, então, deve ser a parte neutra do átomo, né? Pois ela não está sofrendo deflexão nenhuma aqui do campo elétrico. Sempre medir essas coisas neutras são um pouco mais complicadas. Mas é isso aí. Daí tem um monte de experimento doido aqui para entender. No fim das contas, isso aqui, eu não acompanho o Enem de Química, né? Sabe me dizer se essa parte mais teórica cai no Enem? Cai os modelos para dizer da evolução. Aham. Né? Pois é. Bem, depois de Thomson vem o de Rutherford. Logo vem o de Rutherford. Que é essa ideia do átomo redondinho, no princípio com elétrons com várias camadas aqui,
aqui, vamos dizer assim, eles orbitando várias camadas do núcleo, da mesma forma que os planetas do sistema solar orbitam o Sol, né? A analogia sempre foi bem clara para o Sol. Uhum. Daí a gente teve outros modelos mais interessantes, tipo o modelo de Sommerfeld, que é a ideia do Thomson, só que considerando não mais órbitas circulares, mas sim órbitas elípticas, e eventualmente daí o modelo de Schrödinger, que é um modelo aceito até hoje, praticamente, que é o modelo das nuvens de elétrons. Na verdade, os elétrons eles não são bolinhas, não sei se já te contaram isso. Não sei se você sabia disso, elétrons não são bolinhas. É uma nuvem, não é? Isso. Não, nuvem são os elétrons, tá certo. Isso. A gente fala de nuvem eletrônica, e daí dependendo das características físicas do átomo, essas nuvens elas podem ser em formatos redondos, ou em formatos de duas bolas juntas, assim, ou em formato de uns balão amarrados. Então, vai depender muito da condição física, quantidade de elétrons, etc. Mas, assim, essas soluções que eu acabei de falar, elas são todas para o átomo de hidrogênio. Os outros são apenas aproximações. Mas isso aí já é um papo um pouco mais doido da física. Ok? Então, bem, agora eu acho que começam alguns cálculos, né? Quando a gente vem falar de número Z, que é a quantidade de prótons presentes no átomo. E, lembrar esses números aqui é meio chato, né? Mas basicamente o número de massa, A é a soma do número atômico, que é o Z, e o do número de nêutrons. Por quê, né? Porque a massa do átomo é simplesmente a soma dos números de nêutrons e dos números de prótons. Porque os elétrons, eles são muito leves, né? São 1000 vezes mais leves que o próton. Uhum. E também conta para a massa. Vai contar lá na terceira, quarta casa decimal, então meio que não importa, né? Que é aquele número 1,6 vezes 10 a menos 19, não é? Exatamente. O menos 19 é a carga elétrica. A carga, tá. É menos 32, eu acho, a massa do elétron. Tá. Então é uma coisa realmente bem pequena. Mas a questão é, como ela é 1000 vezes menor que a do próton, que também é pequena, né, obviamente, daí nem conta, né, nem entra nos cálculos de massa, Tá que é certo. muito pequeno. Beleza. Daí quando a gente pega uma tabela periódica aqui, o número de massa vai em cima e o número de prótons embaixo. Normalmente, é um dobro do outro, né? Isso me irritava um pouco. Pra que fazer isso se é um dobro do outro, assim? Beleza. E daí tem os isótopos que a gente conversou, né, na aula passada. São átomos diferentes, só que são do mesmo tipo, né? Por exemplo, tem o carbono e tem o isótopo de carbono, que é quando um carbono perde alguma coisa lá, sei lá, perde elétron, ganha elétron, algo do gênero. Ok? Uhum. Então, os isótopos, eu acho que os mais famosos são os isótopos de hidrogênio. A gente tem o hidrogênio normal, né? Só que o hidrogênio normal, ele não tem nêutron, né? Ele é só um hidrogêniozinho lá com um próton e um elétron. Daí, às vezes, a gente vai socando coisas neles, assim, do tipo esse aqui, né? O que é o número de cima mesmo? Deixa eu ver. É o número de massa. De massa. Isso. Então, aqui, muito provavelmente, colocaram um próton e um nêutron nele, porque aqui só tem um próton, né? É isso mesmo que eles fizeram. Aqui, ó. Um próton e um nêutron. Pra frente tá falando. Uhum. Isso. Isso aí. Beleza? E daí, bem, esses tipos de átomos aí, eles não são tão raros, né? Porque o hidrogênio ele tem por característica ser aquele um próton e um elétron. É muito mais provável que apareça um hélio ou alguma coisa do gênero. Mas, tá aí. São os mais famosinhos aqui.
Esses de hélio também são bem interessantes, eles têm umas características bem doidas. Eventualmente pega para ver um vídeo de heliopático. Ele é um líquido assim, só que é o líquido mais estranho que tu vai ver na tua vida, porque uma água, quando a gente coloca num copo, né, ela vai enchendo o copo naturalmente. Só que quando tu coloca esses hélios, eles vão subindo nas paredes do recipiente, assim, é muito esquisito. Então, quando tu cria esses isótopos que não são naturais, naturalmente eles não aparecem, né? É mais em laboratório que se observa, até porque olha a abundância natural quase nula. Tu vê uns comportamentos bem anômalos, assim. Beleza. Então tem os isóbaros também. E aí, tu sabe a diferença dos isótopos, dos isóbaros, dos não sei o que lá que tem no último? Os isótonos são o mesmo número atômico, e o mesmo número de prótons. O atômico não, de prótons. Os isóbaros é o mesmo número de massa. E qualquer outra? Isótonos, eu acho. Aí, isótonos. Isótonos é de nêutrons. Então é isso aí, tem um monte de coisa parecida. E curiosamente aqui, né? Dois que têm a mesma quantidade de nêutrons, mas preços e características bem diferentes. Então é isso. Então daí a questão dos íons é quando a gente tem um átomo, só que a gente tirou e recebeu elétron. Né? Eu errei ali. A parte ali dos isótopos, isóbaros, é com a parte do núcleo mesmo. Aqui já é só com os elétrons. Pode ser um cátion, um ânion, etc. Então é isso aí. Então eu quero fazer umas continhas. Aqui não tem continhas assim. Vamos lá. Vamos ver essa 2 aqui, só como uma perguntinha de um vestibular bom. Com base no número de partículas subatômicas que compõem um átomo, as seguintes grandezas podem ser definidas. Então tá, tudo que a gente já vinha conversando. O oxigênio é encontrado na natureza sob a forma de 3 átomos. Poxa, isso aqui é nova para mim. Eu pensei que era só O2. No estado... Bem, a molécula é O2, né? Só que o átomo que a compõe pode não ser um oxigênio normal. No estado fundamental, esse átomo possui entre si quantidades iguais de duas grandezas apresentáveis. Você é uma fofa. Qual será, então, aqui as grandezas iguais, né? As duas grandezas iguais apresentadas que esses oxigênios têm? Porque aqui eu estou vendo que o número de massa deles é bem diferente. Né? Sim. Então não pode ser o A, claro. Então algo é igual. Vai ser isótopo, né? Eu acredito. Isótopo porque eles têm a mesma quantidade de prótons, né? Isso. Só que tem uma outra coisa que também tem que ser igual para eles. Porque ele falou aqui, ó, entre si duas grandezas iguais. Sim, isótopos. Não prestei atenção. Duas, tá bom. Os prótons são iguais e tem outra coisa, que não é a massa e provavelmente não é o número de nêutrons também, porque o que modifica de um para o outro é o número de nêutrons. Uma vez que o número de prótons está igual. Então eu acredito que seja o número de elétrons. É o que sobrou. Tá. Por dedução, né? Aí, ó, acertamos. Nossa. Estamos shows de bola. Bem, aqui interessante também. 8, FGV. Mas FGV não é uma faculdade de economia? Por que eles cobram química? Esquisito. Tá, de toda forma. De economia. Nada a ver, né? A tabela seguinte apresenta dados referentes às espécies. Eu acho que K é flúor, né? É potássio. Potássio que perdeu um elétron. Cálcio, que perdeu 2 elétrons. Isso. Não sei, enxofre. Você tá bem, hein? Enxofre que ganhou 2 elétrons. Muito bem. Daí tem uma tabelinha aqui interessante. Em relação a essas espécies, são feitas as seguintes afirmações. K+, e Ca2+, são isótonos. E aí, os isótonos têm a quantidade de nêutrons iguais. São. Eles são iguais? Eles têm a mesma quantidade de nêutrons? Tem, legal. Tem.
2. São isóbaros. Isóbaros têm a mesma massa, né? Deixa eu ver. Não, não tem. Eles não têm a mesma massa, porque o Z é diferente. Então O Z é soma. diferente. K tem mais prótons que K. E aí? O K mais? Não, ele tem menos elétrons. Isso, eu já ia te perguntar o porquê do maisinho. Muito bem. Então tá. 4. K mais e S2 menos tem o mesmo número de elétrons. E aí, essa já K foi... mais e S2. Isso. Como é que a gente acha o número de elétrons? O número de elétrons vai ser igual ao número de nêutrons, né? Sim. Então não tem. Eles não têm. Eles aparentemente não têm mesmo. Então a certa é a 1. O que mais que estava certo? A 2. E a 2? Não, é a 2 não. Só a 1. 1 e 4. 1 e 4? Erramos a 4? Por quê? Tinha uma equaçãozinha para o elétron, né? Porque a quantidade de prótons é a mesma de elétrons para que o átomo em si seja negativo. Só que a quantidade de prótons é a mesma de nêutrons também. Então, por isso a gente diz que elétrons é a mesma de nêutrons. E... Deixa eu ver, peraí. Tá. Um tem quanto de nêutron? Um tem... Vamos ver, K mais 22. E o Z 19. Vamos voltar lá para a equaçãozinha do elétron? Vamos ver aqui a equaçãozinha. Essa era a página 95. Vamos ver. Tinha uma equação com E aqui, ó. Mas esse E não deve ser o E dos elétrons. Poxa, cadê? Agora eu estou preocupado. Tá, porque, por exemplo, aqui, o K+, né? O K+, ele não mudou a sua quantidade de elétrons. Só que o S-, ele ganhou 2 elétrons. Né? Desculpa. O K+, ele perdeu um elétron e o S- ganhou 2. Então, o K+, ele perdeu um elétron, ele está com 21. Correto? Desculpa, 21. Ele está com 21. Agora, este aqui ganhou 2 elétrons. E ele foi para 20. Só se... bem, olha só. O número de prótons aqui é diferente do número de elétrons para esse átomo específico. Né? Então, esse átomo específico aqui está com 20. Porque prótons é a mesma quantidade de elétrons. Para manter a eletropositividade. Então, e o enxofre está com 20 também, por conta que ele ganhou 2. Só que o K+, ele perdeu um elétron. Então ele está com 18, na verdade. Se ele perdeu um elétron, ele está com 18. Agora, este carinha aqui, ele ganhou 2, ele foi para 20. Não tem como ser igual de nenhuma forma que a gente pensa. Só que... Não, peraí. Peraí, ó, esse aqui. Ele tinha 16 elétrons e ganhou 2, ficou com 18. Esse aqui também ficou com 18. Entendeu? Então eu acho que isso de a gente ir pelo nêutron não é legal, não. Tem que ser pelo próton. Né? Verdade. Porque o cara aqui ele não mudou a quantidade de prótons nem de nêutrons dele. Isso aqui é normal. O que muda essas coisas aqui é simplesmente a quantidade de elétrons, né? A gente ganha ou perde elétrons.
Então, tu sempre tem Que que tem ir... 18 e ele tem 18, Isso. Tu sempre tem que ir pelo número de prótons, se tu quiser saber o número de elétrons, então, tá bom? Tá certo. Realmente tem uns átomos que têm essa discrepância. Legal, sempre bom errar para aprender. Pra aprender. Uhum. Então aqui tem alguma coisa acontecendo. É isso. Isso aqui é como eles aceleram, ou como eles aceleraram as partículas para descobrir lá a massa do elétron, esse tipo de coisa. Rapaz, mas uma questão dessa aqui não cai nem explicar coisas. Nem cai esse tipo de coisa aqui, ó. Vamos lá, vamos tentar entender. As figuras representam alguns experimentos de raios catódicos. Tu sabe o que é um raio catódico? Não lembro. Os cátodos são aqueles íons positivos. Ah, tá. Que aí ele caminha para o ânodo. Isso. Tá. Então, bem, tu cria a diferença de potencial com essa bateria e eles se movem, então. Daí o que está acontecendo aqui? Tiraram a bateria e apareceu um sulfeto de zinco. Meu Deus, o que está acontecendo? Contém um gás submetido a alta tensão. Figura A antes de ser evacuado. Figura B, baixas pressões. Quando se reduz a pressão, há o surgimento de uma incandescência cuja cor depende do gás ou tubo. A figura C representa a deflexão dos raios catódicos. Tá bom. A figura B fica evidenciado que os raios catódicos se movimentam numa trajetória linear. Mas na figura B não tem nada acontecendo. Uma bola de sujeira ali. Sei lá, esquisito. E assim, eu posso estar enganado, mas eu acho que o campo elétrico que surge aqui é um campo linear, né? Sim, aí eu acho que é. Embaixo eu não sei o que está acontecendo. Nem bateria tem? Ou eles tiraram a bateria para desenhar de novo, isso é até esquisito. Raios catódicos se movimentam numa trajetória linear. Mas isso é um fato, eles realmente se movimentam numa trajetória linear. Agora eu não sei por que o B está afirmando isso. O desenho do B não me afirma nada, né? Mas tudo bem. Na figura C, verifica-se que os raios catódicos apresentam carga elétrica negativa. Mas se é um cátodo, ele é positivo, né? São os ânodos que são negativos. Então isso já está errado por definição. Os raios catódicos são constituídos por partículas alfa. Os raios catódicos são os raios positivos. Então, como eu falei agora há pouco para ti, né? Lembra que os alfas eram positivos? Então, para 3 ser verdadeiro. Então. Esses experimentos são aqueles desenvolvidos por Rutherford para provar sua teoria atômica, conhecida como modelo de Rutherford. O Rutherford fez algo do gênero, só não sei se é exatamente isso. A resposta certa é 1 e 2. Caramba, erramos tudo. Não, aonde a gente tinha, só não sabia a questão da figura, mas estava certa. Mas o que a gente concluiu dos cátodos não está certo. Vamos ver a definição de cátodo. O cátodo é um eletrodo. Eu quero saber se ele é positivo ou negativo. Cátodo é onde o polo positivo é conectado para permitir. Os caras não explicam. Mas tem no livro, né? O problema é voltar lá tudo. Página 98. É que cátodo é uma coisa, cátion é outra coisa. O cátodo ele é positivo. É só o polo. E aí, se não me engano, o elétron sai do ânodo e passa pelo cátodo. O elétron sai de onde é negativo e vai para onde é positivo. Tá
faz todo sentido. Pela atração elétrica. Tá, mas por que o cátodo ele é negativo, então, de acordo com a resposta? Né? Aqui eu estou vendo cátions positivo. Só que esse tipo de coisa que para confundir a cabeça das pessoas, né? Talvez o cátodo ele atrai cátions, por isso que ele se chama cátodo. Só que para atrair cátions ele tem que ser negativo. Então, talvez por isso que tem esse símbolo de negativo. Uhum. Entende o que eu quero dizer? Sim. Então o cátion é positivo, mas o cátodo é negativo. É. Porque ele atrai cátions. Uhum. Então a 2 estaria certa. Agora, por que a 3 está errada? Os raios catódicos são constituídos por partículas alfa. Partículas alfa são os prótons. Né? É porque são os três, né? Alfa, beta e gama. Os raios catódicos são os 3 ao mesmo tempo? Eu não tenho certeza, mas pela figura lá do Rutherford, Cadê? foi o que eu entendi. Cadê a figura? Nossa, sumiu. Aqui. Tinha outra, né? Tinha. Essa aí. O que é um raio catódico? São feixes de elétrons. Raios catódicos são feixes de elétrons. Então é o raio beta aqui. Ó. O beta é o catódico. Entendi. É o que está aqui no Google. Acabei de escrever no Google aqui. Raios catódicos são feixes de elétrons. E nessa parada aqui, os raios beta são os elétrons. Ah, entendi. Uhum. Então, o alfa de anódico. Raio anódico, raio catódico. Aí dá para entender por que é negativo lá e positivo no ânodo. Se catódico é elétron. O raio catódico são os elétrons, mas os cátodos são positivos, de acordo com o livro ali. Ai, meu Deus, como essas coisas de química confundem. E esses não são os experimentos de Rutherford, porque o de Rutherford era simplesmente os raiozinhos, né? Não tinha esse gás dentro. Uhum. Então é isso. Átomos e emissão de luz. Deixa eu só pegar uma garrafinha de água. Pronto, voltei. Então tá. O que vai acontecer aqui tem a ver com o fato dos elétrons trocarem de camadas e nesse processo eles perderem energia e soltarem essa energia aí por meio de fótons, tá? Resumidamente é isso. Então, vamos lá.
Aqui tem as supostas camadas dos elétrons. E eu acredito que tu saiba que a luz, ela é uma onda eletromagnética, né, só que ela pode ser entendida também como partículas. E, bem, essas partículas ali, elas vão ter uma determinada frequência, e essas frequências, elas que dão as cores, né? Então, essas cores que a gente vê no arco-íris estão associadas com a frequência da luz, que, como frequência é uma característica de onda, né, a gente pode, desenhar uma onda que representa a luz e assim verificar o tipo de cor que ela solta. Como a velocidade da luz ela é constante, o comprimento e a frequência eles estão sempre associados. Então, tu pode associar uma determinada cor pelo comprimento ou pela frequência da onda, tanto faz. Então, o que é o comprimento de uma onda, né? O comprimento da onda é sempre mais fácil de verificar, porque uma vez que tu desenha a onda, o comprimento é simplesmente a distância entre as repetições. Tá vendo? Sim. Então, temos o comprimento aqui entre esses dois picos, mas seria a mesma distância entre os dois vales, ou a mesma distância entre esses dois zeros aqui, ó. Ah, tá. Uhum. Isso é o que define uma onda. Muito bem, então, se você tiver uma onda com comprimento de onda menor, você vai ter uma menor distância entre os dois picos dela. E os comprimentos de ondas menores, na prática, né, são os raios ultravioletas. Então, quanto menor o comprimento de onda, mais energia ele tem. E isso é o que causa os probleminhas lá, né, de câncer de pele, porque esses comprimentos de onda eles são tão pequenos que às vezes eles podem ir no nível do DNA e modificar teu DNA, como a gente já conversou. Aqui tem isso aqui serve tanto para física quanto para química, tá? Muito importante isso aqui. Ter a ideia do espectro eletromagnético. De todas as ondas eletromagnéticas, a gente só consegue enxergar esse pequeno espectro aqui. Tá? É uma coisa mínima. Em comparação a toda uma gama de comprimentos e frequências que você tem. Por exemplo, vindo desde lá das ondas, tem um comprimento de onda bem grande, né? Como as ondas de rádio. Elas precisam perder pouca energia no processo de se espalharem para que a gente consiga, né, receber sinal de rádio, de televisão, pelo ar, né, que vem de longas distâncias. Então ela tem que ser uma onda assim bem longa, que não perca muita energia num pedaço pequeno de espaço. Entendi. Beleza, e daí radar, né, tá por aqui. Tá? E daí tem aqui FM, AM. Veja que a cada passo, né, que eu vou vindo para trás, o comprimento de onda diminui. 10 na 4, 10 na 2, 10 na 0. Só que, consequentemente, a frequência aumenta. Porque frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Tá. É que, bem, como a velocidade da luz é constante, tu já deve ter ouvido falar isso, né? Ela sempre é a mesma. Sim. Tu vai ter, então, que velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Só que, como a velocidade tem que ser sempre a mesma, e por algum acaso aqui a gente está diminuindo o comprimento de onda, então, para compensar a velocidade da luz, a frequência aumenta. Tá. A ideia é essa. Então, então é isso. E, bem, vai crescendo, né? Até que a gente chega nessa parte que a gente enxerga e depois vai indo para as partes mais perigosas, aqui, o raio-x, raio ultravioleta e por aí vai. Esses aqui, eles são perigosos exclusivamente pelo baixo comprimento de onda e alta frequência. Agora, por que o micro-ondas é perigoso também? Por mais que esteja aqui do outro lado, do lado das supostas ondas inofensivas. Porque o micro-ondas, ele age diretamente na molécula de água. A ideia do micro-ondas é você tipo, simplesmente fazer a molécula de água entrar em ressonância para aquecer. Ela aquece a água dos alimentos, né? Com essa ideia de ressonância da rotação da molécula de água. É diferente de tu aquecer água no fogo, né? Até se tu fizer o experimento, aquece a água no fogo,
a ponto dela evaporar e aquece a água no micro-ondas a ponto dela evaporar também. E deixa as duas esfriando. Tu vai ver que a do micro-ondas esfria bem mais rápido. Uhum. Por quê? Por que o micro-ondas sempre esfria mais rápido? Porque como tu tá aquecendo só rotacionando a molécula, eventualmente ela pode rotacionar mais rápido e fica fria. Agora, se tu aquece no fogo, tu tá chocando as partículas, fazendo elas aquecerem dos jeitos mais bruscos e brutos possíveis. Assim. Entendi. Então ela demora para voltar àquela situação mais calma. Então é só por isso que o micro-ondas ele é perigoso. Ele aquece a água, né? Enquanto isso aqui destrói, né, as partículas pela alta frequência e baixo. Porque as ondas também não chegam até o DNA, né? Porque muita gente fala que pode causar câncer, mas nem chega, né? Os micro-ondas não. As ondas, os micro-ondas nem chegam, né? Não tem nada a ver. Uhum. Só que é perigoso por outros motivos. Sim. Não deve ser nada bom ficar dentro de um micro-ondas, aquecendo loucamente, rapidamente. Então tá. Beleza. É isso aí. Daí tem os espectros atômicos aqui. E a ideia de espectro atômico ele vem sempre da cor que de alguma forma o teu átomo solta, né? Tu pode ver os experimentos, né? Para diferentes átomos aqui, até mesmo cátions e tal, tu vai ter fogos de cores diferentes. Então, a cor ela sempre foi um bom indicativo do que é construído aquele teu material. Por sinal, hoje em dia, até para medir qual é o tipo de material que tem nos planetas distantes, eles jogam luz e vê o que aquela luz reflete. Então, a reflexão que um átomo de oxigênio causa é diferente de um átomo de carbono, que é diferente de outros átomos. Por quê? Por causa da estrutura dos elétrons dessas partículas. Então, uma forma de tu saber o que tem nos planetas é jogando luz lá e ver o que eles refletem. Ah, legal. A ideia do céu ser azul é por isso também. Porque os átomos de nitrogênio, que é a maior parte do ar, eles refletem o azul. Ah, legal. Não sabia que era por... o nitrogênio está em maior quantidade, né? Isso. Por isso que o céu de Marte ele é vermelho, porque a maior parte do céu lá é ferro. E o ferro, bacana. Como a gente sabe, é o que dá a cor vermelha. Sim. O sangue é vermelho por causa do ferro. É verdade. Então é isso aí. Daí, bem, aqui, bem, vamos no experimento. Os caras colocam uns experimentos do nada. Mas veja que se tu colocar uma luz que sai de um gás de hidrogênio, que, como eu te falei, né, a gente consegue gerar luz de átomos por aquele processo de decaimento da energia dos elétrons. Então, por algum motivo aqui, tu consegue fazer um tubo de hidrogênio soltando luz. Só que diferente do que... Digo. E a luz do hidrogênio, será que é rosa? Então, normalmente a gente faz esses experimentos de prisma com luz solar, que é branca, né? Uhum. E daí, quando a gente joga no prisma, ele solta todo o espectro eletrônico aqui. Agora, o gás de hidrogênio, eu não sei se ele solta luz rosa, aqui tá rosa. Mas a grande questão é o seguinte, quando a gente quebra essa luz do hidrogênio num prisma, ele não solta todas as luzes do arco-íris. Tá. Eu acho que pode ser rosa, não sei, é uma hipótese. Porque no pôr do sol você consegue ver, sabe? Além do azul, aqueles rastros rosas, não sei se pode ser... Daí. Só que tem que cuidar porque o ar ele não tem muito hidrogênio. Né? Eu não lembro exatamente, né? Mas eu acho que a nitrogênio é 75%, e daí tem uns 20% que é oxigênio. Tem muito gás carbônico também. Sim. Então talvez seja do gás carbônico, não sei. Pode ser do hidrogênio também. Não sei. Depois eu vou pesquisar para ver se é. Mas olha só. Não tem nada a ver também. Pode ser que não, mas pode ser que tu esteja encontrando um negócio aqui que os caras demoraram décadas para descobrir. Vai ser bem legal. Não, até parece. Mas, tipo, esse negócio que a gente está vendo aqui, a gente chama de espectro atômico. Tipo,
né, ele forma um tipo de luz que não tem todas as cores. E isso tem a ver com justamente as camadas eletrônicas desses átomos. Os elétrons, eles quando saem de uma camada para outra, eles trocam sempre uma mesma quantidade discreta de energia, sempre aquele mesmo pacotinho de energia. Não é que nem qualquer processo aqui que eu posso colocar mais ou menos força e gasto mais ou menos energia. Para os átomos, não. Para eles pegarem um elétron e decaírem de camada, ou subirem de camada, é sempre a mesma quantidade de energia. E é isso que a gente vê aqui, ó. Esses gaps gigantes aqui de energia, de uma luzinha para outra, né, do vermelho para o verde, por exemplo, tem que pensar que o que está acontecendo aqui é o seguinte: ele está refletindo essa luz aqui com uma determinada quantidade de frequência e essa outra quantidade de frequência também. Porque toda a frequência no caminho, o átomo ele absorve para pegar o elétron e subir de camada ou descer de camada. É a mesma quantidade para subir e para descer. Então, bem, se não tem aqui, né, é porque nessa parte ele absorve, e na parte seguinte ele joga fora o elétron que eu estou vendo. Desculpa, o elétron não, o fóton que eu estou vendo. Só que por que eu falo de elétron e me confundo? Né? Porque são justamente os elétrons que sobem e descem mediante essa energia que vem dos fótons. Okay? Então é um processo bem complexo que ocorre aqui. Mas que está explicado aqui. Então, a ideia é o seguinte: temos o núcleo e os elétrons rodam em torno do núcleo. Só que eles rodam que nem os planetas, em determinadas camadinhas. Agora, como é que eu faço para colocar um elétron numa camada superior? Para excitar um elétron, a gente fala. A gente tem que jogar nesse elétron a quantidade exata de energia que ele precisa. Tá. E como que a gente vai jogar com um fóton com essa quantidade de energia. Só que, como eu falei para ti agora há pouco, os fótons de diferentes cores têm diferentes frequências, certo? E diferentes frequências têm diferentes energias. Quanto mais alta a frequência, mais energia. Quanto mais baixa a frequência, menos energia. Por isso que um raio gama pode ser muito fatal, né? Porque eles têm altas energias. Sim. Entendeu? Então, o elétron aqui, que está dentro do hidrogênio, ele tem uma faixa de energia bem específica que ele recebe para passar de uma camada para outra. Meu Deus, quanto pernilongo aqui. Toda vez que eu vejo um pernilongo, eu acho que eu vou pegar dengue. É um surto de dengue desgraçado na minha cidade. Se eu pegar dengue, eu morro, eu acho. Eu peguei em São Paulo e agora eu acho que a próxima que eu pego é só hemorrágica, né? Eu ouvi falar. Credo, não. Bate da madeira. Tomara, graças a Deus, que o bagulho é doido. Então tá. Bem, então olha só, veja que interessante, a gente tinha um elétron perto do núcleo, e quanto mais ele sobe, mais energia ele tem, tá? Então aqui ele já é um elétron bem mais energético. Só que o que acontece? Quando por algum acaso ele volta para a camada mais baixa, e é o instinto dos elétrons, porque na natureza tudo tende a seu estado fundamental, né? Então, o elétron ele acaba voltando, só que nesse processo de voltar para essa camada, ele perde energia, porque essa camada aqui de cima tem mais energia que a de baixo. Tá. E daí, como para ficar aqui embaixo ele tem que ter uma determinada quantidade de energia, ele joga fora essa diferença de energia aqui, esse delta aí. E ele joga fora na forma de um fóton. Uma luzinha. Então, voltando para o desenho aqui, essas cores que a gente está vendo aqui são os fótons jogados fora pelos átomos de hidrogênio. Sacou? Saquei. Por isso que elas são tão bem distintas, né? Ó, bem vermelho, bem azul. Não é que nem a luz branca, que tem de tudo, né? Então a gente vê todos os espectros, né? Todo o espectro. Muito bem. Daí aqui é a ideia que eu estava te falando, né? Os níveis de energia. Acredito que isso aqui seja de um hidrogênio. Sim, de um hidrogênio. Então, olha só. Os átomos que estavam lá numa camada lá em cima, voltando para a fundamental, soltam uma frequência mais alta do que o que só trocou uma camadinha. Por isso que é a roxa. Tá. A cor roxa é a cor mais energética que tem. E assim azul, vai. Verde. Engraçado, eu pensei que fosse vermelho.
Não, o vermelho é o mais fraco de todos. É, Se tu olhar o arco-íris, né, ele vai lá começar pelo vermelho, verdade. justamente porque o vermelho é mais fraco. E a gente chama de infravermelho aquelas partes lá mais inofensivas, né? É mesmo. Elas estão abaixo do vermelho. Então vem todo o infravermelho, daí vem o vermelho, daí vai subindo as coisas até chegar no violeta. Uhum. Daí depois de uma determinada parte a gente não consegue mais ver, então a gente chama de ultravioleta. Tá certo. Isso. Bem, tem algumas coisas aqui, eu acho que essa aqui é interessante. Sempre partindo para as mais difíceis. Né? É verdade. Cada elemento químico apresenta um espectro característico e não há dois espectros iguais. O espectro é o retrato interno do átomo e assim é usado para identificá-lo conforme a ilustração dos espectros atômicos dos elementos de hidrogênio, hélio e mercúrio. Viu o que eu te falei? Uhum. Então, como eles não são iguais nunca, tu pode ter certeza que a hora que tu jogar luz no átomo e ele refletir aquele espectro específico, tu sabe de qual átomo tu está falando. Né? Entendi. É muito importante isso no estudo da astrobiologia, por exemplo. Muito bem, Bohr utilizou os espectros de linhas para representar seu modelo atômico assentado em postulados cujo verdadeiro é... Ai, meu Deus. Eu não quero que tu veja a resposta. Então eu vou fazer o seguinte. Tá. Vou abrir o Paint aqui e a gente vai discutir lá no Paint. Eu também vou Tá tentar bom. não ver a resposta. Ou esquecer, eu esqueço muito rápido. Tá aparecendo aí já? Uhum. Bohr utilizou o espectro de linhas para representar seu modelo atômico assentado em postulados cujo verdadeiro é. Já não dá para ler o começo. Ao mudar de órbita ou nível, o elétron emite ou absorve energia superior à diferença de energia entre as órbitas ou níveis onde ocorreu a mudança. E aí, o que tu acha dessa resposta? Sim, tá correto. Ela tem muito a ver com a resposta correta, só que ela não tá. Não, Porque ele falou energia superior, né? é a mesma, né? É a mesma que ele ganha para ir para cima, que ele emite em fótons. É verdade. Exatamente isso. Tá bom. Todo átomo possui um certo número de órbitas com energia constante, chamada de estados estacionários, nos quais o elétron pode movimentar-se sem perder nem ganhar energia. E aí, o que tu acha dessa? Vamos passeio, isso aí é meio complexa. Né? Os elétrons descrevem ao redor do núcleo órbitas elípticas com energia variável. E aí? Eu tô tentando lembrar se não é Rutherford que tinha, porque tá pedindo Bohr, não é? E eu tô achando que em órbitas elípticas não é no modelo do Bohr. Exato. O modelo do Bohr é um modelo redondinho. Então, existe um modelo em que isso é verdade, a C, mas não é o do Bohr. D. O átomo é uma esfera positiva que, para tornar-se neutra, apresenta elétrons, partículas negativas incrustados em sua superfície. Não. Não, porque esse é o modelo de Thomson. Uhum. Então, vamos ver aqui.
Todo átomo, a que faltou que supostamente acerta. Uhum. Todo átomo possui um certo número de órbitas, Com energia constante. isso, uma energia constante, chamada de estados estacionários, nos quais o elétron pode se movimentar sem perder ou ganhar energia. Então ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte: tem um núcleo. Ah, entendi agora. Que ele se movimenta na órbita, né? Sem... Ah, agora que eu entendi. Isso. Porque eu li e falei assim, mas ele pode perder energia, por isso que eu estava na dúvida. Ele perde, é verdade, só que na órbita ele fica. Na órbita não, constante. é só quando troca de órbita. Isso, exatamente. A energia se dá aqui nessa troca. Aqui tem o delta E. Na órbita é constante, por isso que A está certo. Legal. Eu acho que é assim que cai mesmo no Enem. É parecida com essa daí. Bem supostamente confuso, né? É. E cai misturando os modelos. Sim. Beleza. Vamos ver mais interessante. Ah, isso aqui. Isso aqui é uma grande mentira, mas tudo bem, né? Eu estou ensinando química. Ah, é? Isso aqui não existe. Assim, o hidrogênio existe, mas é só para o hidrogênio. Ah, tá. Tudo legal, que vem além do saber. hidrogênio é só uma aproximação. Tá. Porque na física, isso aqui surge de uma solução da física. Né? Na física, a gente tem lá a equação de Schrödinger. Você deve ter ouvido falar do gato de Schrödinger. Aquele gato que tu não sabe se está vivo ou morto, algo assim. Não. Nunca Que ouviu falar. legal. É que assim, a mecânica quântica, tu nunca tem certeza, vamos dizer assim, absoluta, da posição e da velocidade dos teus objetos. Sabe? Isso é a física moderna, talvez até caia no vestibular. E o que acontece? Como a gente às vezes vai estudar partículas quânticas, né, a gente quer medir a posição e a velocidade, mas devido a essas características microscópicas dela não tem como saber. Não tem como tu ter certeza. E daí surge, então, o princípio da incerteza de Heisenberg, que é que a multiplicação da diferença de, vamos dizer assim, da diferença da posição vezes a diferença da velocidade vai sempre ser maior ou igual a 2π h cortado, que é uma grandeza da física. Tá. Sabe? Então, tu sempre tem alguma incertezazinha. Tu não tem como ter certeza ou da posição ou da velocidade. Não tem como. É impossível. Entendi. Só que o que acontece, né? Bem, essa é a mecânica quântica. Daí, a partir disso, criaram a equação da mecânica quântica para entender melhor o comportamento dos átomos, né? E a equação da mecânica quântica, então, é uma equação de onda. Basicamente, você resolve o funcionamento dos átomos por meio de uma equação de onda. Beleza. Só que, como tu nunca tem certeza, né, de qual estado vai estar a partícula, ela pode estar em vários estados diferentes. Só vai ter certeza absoluta quando tu for e medir exatamente aquilo que é a posição. Só que aí tu vai perder completamente a ideia de qual é a velocidade. Daí tu consegue, pelo menos, ter exata certeza sobre a posição. Muito bem. Entendi. Só que, daí qual foi o experimento que fizeram? Uma vez que tu só pode ter certeza de um estado da partícula se tu medir ela, fizeram então a ideia do gato de Schrödinger, que é colocar um gato numa caixa, e nessa caixa ela vai ser, vamos dizer assim, vai ter um dispositivo que vai ser acionado por princípios quânticos ali. Então, caso tu coloque esse gato ali dentro, vai ter um veneno dentro, e esse veneno ele vai ser acionado por um dispositivo quântico. Então, tu não tem certeza se, antes de fazer a observação, né, se esse dispositivo ele foi ligado ou desligado. Porque a gente nunca tem certeza da posição e da velocidade. Então, pela mesma ideia, se o dispositivo ele é quântico, tu não tem certeza se ele já foi ligado ou foi desligado. Só vai ter certeza na hora que tu abrir a caixa e ver se o gato está vivo ou morto, entendeu? É mais ou menos assim. Então, a princípio, o gato ele pode estar vivo e morto ao mesmo tempo, que nem uma partícula.
Ela pode estar numa posição e na outra, ao mesmo tempo, uma vez que tu não mediu exatamente. É complexo, mecânica quântica é complexa, mas a ideia é essa, tá? Tá. Então, essa equação, ela resolve, assim, muitos problemas que a princípio eram impossíveis de resolver. Entre eles, o comportamento do átomo de hidrogênio. Porque o átomo de hidrogênio, por ser mais simples, é o mais estudado. Né? Uhum. Só que aí que tá, a física ela tem uma limitação. Tu nunca consegue estudar, independente de qual física for, mecânica clássica, mecânica quântica, relatividade geral, tu nunca consegue estudar mais de um corpo, mais de dois corpos ao mesmo tempo. Tá. Até dois tu consegue, usando cálculo, e um cálculo bem complicado. Mas mais que dois é impossível, é matematicamente impossível estudar. E qual é a ideia, então? Né? Como o átomo de hidrogênio é só dois corpos, né? Ou seja, um núcleo e um elétron, dá para estudar ele fisicamente, dá para resolver. E dá para encontrar respostas perfeitas, analíticas, a gente chama. Agora, os outros átomos não, eles têm mais hidrogênios, mas tem mais elétrons. E daí, então, tu não tem uma resposta exata. O que tu pode fazer é pegar a solução de hidrogênio e aproximar a resposta dos outros átomos. Mas exatamente, não tem. Então, esses números quânticos que tu vai ver aí, né, que é o N, o L, o M, essas coisas, para os outros átomos é tudo invenção. É tudo uma aproximação. De verdade, só para o hidrogênio. Então, entendi agora. Olha só, acho que eu te enrolei bastante hoje, mas deu para pelo menos ver algumas debilidades nossas aí, entender para valer, né? A questão dos elétrons e tal. Né? Ah, sim, não, foi tranquilo. Então tá bom. Eu vou finalizando por aqui, que eu tenho outra linha.